Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite de mais uma vez poder participar de um evento do Grupo de Estudos em Inspeção de Produtos de Origem Animal da UniFSP, da cidade de Avaré. E hoje eu vou poder compartilhar com vocês um pouco sobre zoonoses transmitidas pela carne suína. Meu nome é Sâmia Fernandes Joaquim, eu sou médica veterinária, formada pela FMVZ Unesp de Botucatu. Eu fiz um período da graduação na École Nationale Vétérinaire d'Alfort, na França. Fiz residência em zoonoses e saúde pública também pela FMVZ Unesp Botucatu. Especialização em defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal. E concluí agora no início do ano, em 2020, o doutorado em medicina veterinária preventiva também pela Unesp de Botucatu. Atualmente eu sou gestora do controle de qualidade Gran Corte Alimentos, que é um frigorífico abatedouro de suínos e unidade de beneficiamento de carne e produtos carnos. O estabelecimento fica localizado em Cerqueira César, no interior do estado de São Paulo. Então, a gente vai dividir um tempo agora juntos para poder conversar um pouco sobre as zoonoses transmitidas pela carne suína. É um tema bastante amplo, só que eu acredito que um dos conceitos básicos quando a gente fala em alimentos, em zoonoses transmitidas por alimentos, é fazer toda essa diferenciação em segurança alimentar e segurança dos alimentos. Então, qual que é a diferença entre os dois temas? Segurança alimentar é quando a gente trata de políticas públicas para assegurar que todos os cidadãos tenham acesso a alimento. Por exemplo, Fome Zero é um dos casos de políticas relacionadas à segurança alimentar. Agora, quando nós falamos sobre inocuidade alimentar, a qualidade desse alimento para o consumidor, para que esse alimento seja seguro, nós devemos utilizar o termo segurança dos alimentos. Então, são dois termos muito confundidos que nós precisamos estabelecer quando a gente fala de zoonoses transmitidas por alimentos de uma forma geral. Então, quando a gente trata de inocuidade alimentar, um alimento seguro para ser consumido, o termo mais indicado é segurança dos alimentos. Outro aspecto muito importante quando nós falamos de segurança dos alimentos é optar sempre por alimentos que tenham passado por serviços de inspeção, quaisquer que sejam eles. Então, hoje nós contamos com diversos serviços de inspeção. Então, temos o Serviço de Inspeção Federal, o CIF, o SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, os sistemas de inspeção estaduais e os sistemas de inspeção municipais. Além desses, hoje também tem a possibilidade de alimentos com selo de alimentos artesanais. Então, qual que é a grande questão? Sempre optar por alimentos que tenham passado por algum tipo de inspeção, que são profissionais altamente qualificados para esse fim, e qualquer outro tipo de alimento, principalmente de origem animal, que é o nosso foco de hoje, que não constitua um serviço de inspeção adequado, ele tem origem clandestina. Então, é muito arriscado o consumo desse tipo de alimento. Quando a gente fala de zoonoses transmitidas pela carne suína, há muitos mitos e verdades. Por que eu coloquei dessa forma? Porque muitas vezes, quando nós falamos de zoonoses por carne suína, a primeira questão que vem na nossa mente é o complexo Tenias de cercose.
que é o que a gente vai começar a conversar durante o nosso período juntos hoje. Por que eu falo que há muitos mitos e verdades relacionados com o complexo tenígeo-cercose? Porque ele é dependente da forma que os animais são criados e a inspeção, certo? Então, vai ser a forma que a gente vai concluir a nossa fala sobre essa zoonose especificamente. Então, para introduzir, o que é o complexo tenígio-cercose? São doenças causadas pela mesma espécie em diferentes fases do ciclo. Então, é um parasita, ele tem um alto grau de parasitismo no ser humano e a espécie causadora desse complexo é a Taenia solium, quando a gente fala de suídeos, certo? Sendo que o cisticerco dessa tênia é o cisticerco celulose. Então, além do aspecto de saúde pública por causar doença em ser humano, nós temos os aspectos econômicos, nas vísceras dos animais e também em todo o aspecto econômico dispendido na atenção médico-cirúrgica, no caso dos seres humanos. Então, como que funciona esse complexo? Quem são os hospedeiros definitivos e quem são os hospedeiros intermediários? Os hospedeiros intermediários são aqueles que têm a fase larvária, a fase assexuada, ou seja, o cisticerco. No caso da Taenia solium, o cisticerco celulose. Quem tem esses cisticercos são os suínos, os javalis e outros animais. Porém, o hospedeiro definitivo é o homem, que é o ser que tem o parasita na sua fase de maturidade, então na sua fase de atividade sexual do parasita. Como que funciona o ciclo dessa doença? Muitas vezes, muitas pessoas se confundem. Por quê? Tem que ficar muito claro que quando a gente fala de ingestão de carne suína para causar uma doença desse complexo tenígio-cercose, são ingeridas as formas larvárias, então o cisticerco, e causa ateníase no homem. Enquanto que, quando são consumidos os ovos dos parasitas, que não é consumido através da carne, ocorre o consumo através de uma contaminação ambiental, que é desenvolvida a cisticercose. Muitas vezes, pela forma de apresentação da doença, vocês vão ouvir o termo neurocisticercose, certo? Então, como que funciona o ciclo dessa doença? Então, o humano, ele vai consumir a forma larvária, ele vai consumir o cisticerco e ele vai desenvolver a teníase. Então, ele vai ter a tênia dentro do seu trato intestinal. A tênia vai eliminar as proglotes grávidas nas fezes e vão ser eliminadas no meio ambiente. Então, o suíno ele vai poder ingerir esse ovo que foi eliminado nas proglotes grávidas ou diretamente o próprio ovo no ambiente, e esse parasita vai incistar na musculatura desse animal, fazendo que o ciclo ocorra repetidamente. Então, o humano pode ingerir a carne desse animal de uma cocção inadequada, levando à formação da teníase. Então, é um ciclo em que tem que ficar muito claro que o humano ele pode desenvolver a cisticercose também da mesma forma que o animal, desde que ele faça a ingestão de alimentos contaminados
com os ovos ou com as proglotes grávidas que foram eliminadas pelas fezes de outro ser humano, certo? Essa contaminação pode ser frutas, verduras, água, certo? Então, como que é o ciclo dessa doença? Então, o suíno, ele vai ingerir os ovos do parasita, que vão penetrar na mucosa dele e vão atingir os órgãos pelo sistema sanguíneo ou por vasos linfáticos. O período da ingestão até o encistamento nos órgãos e na musculatura desses animais é um período de 9 a 10 semanas. Enquanto os humanos, eles vão ingerir a forma larvar, que é presente na carne suína. Então, vai liberar a larva no intestino para a formação da tênia. Esse período de ciclo no ser humano vai demorar de 62 a 72 dias. Como que se localizam esses cisticercos nos animais e nos humanos? Então, nos animais, há uma predileção por grupos musculares fortemente irrigados, como coração, língua, o masseter, que é a musculatura presente na face, na bochecha, e o tecido nervoso de uma forma geral. Enquanto nos humanos, a predileção é por meninge, córtex cerebral, ventrículos e parênquima de uma forma geral. Como que são as características do agente, a sobrevivência deste cisticerco? Então, por que isso me importa? Porque o cisticerco é a forma larvar que vai estar presente na carne suína. Então, como que sobrevive? Então, considerando de 0 a 5 graus, que é uma temperatura de resfriamento de carne, é uma temperatura ideal para armazenamento de carne resfriada, a duração desse agente, nesse tecido muscular, é de 15 dias. Quando essa carne é exposta a uma temperatura de 100 graus Celsius, o cisticerco resiste durante 1 hora. Menos 10 graus Celsius durante 10 dias, menos 15 a menos 30 por 5 dias. E qual que é a distribuição desse parasita? Então, a distribuição é mundial, é presente em forma de diferentes apresentações epidemiológicas, inúmeras áreas endêmicas, que são essas áreas em cor mais escura, porém, está distribuído em todos os continentes. Então, é uma distribuição por todo o mundo. Então, quais são os sintomas de quem adquire essa doença desse complexo? Então, a teníase, que é quem ingeriu a forma larvária do parasita, o cisticerco, ela é frequentemente assintomática. Ocorre dor abdominal, náuseas e perda de peso, diarreia ou constipação, muito variável, e eosinofilia. Enquanto a cisticercose, que é devido à ingestão dos ovos desses parasitas, podem ocorrer convulsões, distúrbios de comportamento, distúrbios visuais, cefaleia e náuseas, além da hipertensão intracraniana. Então, os sintomas, a sintomatologia para os seres humanos de cisticercose é muito mais grave, é muito mais preocupante do que a teníase, sendo que a teníase é devido à ingestão da carne suína com essa forma larvária. E como funciona o diagnóstico em suíno? O diagnóstico é um diagnóstico pós-mortem. Então, é uma inspeção visual, um exame direto e tem as localizações preferenciais. Mas aí vocês me perguntam,
por que você está falando de suíno e essa figura é uma figura de bovino? Aí é a grande questão. Lembra que a gente comentou de mitos e verdades de zoonoses transmitidas pela carne suína? Por quê? Porque sempre vem na nossa cabeça a questão do complexo teníase de cercose. Só que, hoje, a maioria das criações de suínos, a maioria dos sistemas de criação de suínos são por meio de granjas muito tecnificadas. Então, essas granjas muito tecnificadas enviam os animais para serem abatidos em frigoríficos abatedouros com sistemas de inspeção muito eficientes. Como essas granjas são muito tecnificadas, é um controle muito bom, tanto de água, de meio ambiente, e esses animais ficam alojados em galpões. Então, eles não têm acesso à contaminação ambiental livre, por exemplo, a contaminação ambiental por fezes de humano. Então, isso não ocorre. Então, todo esse período que eu venho trabalhando em abatedouros de suínos, eu nunca vi um único caso de cisticerco, que é a forma larvária da Taenia solium, é o cisticerco celulose. Eu nunca vi uma lesão sequer que seja compatível com esse caso. Diferentemente dos bovinos, que são causados pela Taenia saginata, certo? Então, dessa maneira, eu não tinha nenhuma foto minha para mostrar para vocês de uma forma larvária, de um cisticerco em carne suína, porque hoje é muito difícil de ocorrer em frigoríficos com sistemas de inspeção CIF, por exemplo, que é o que eu trabalho hoje, porque os animais vêm de granjas tecnificadas, de boa procedência. Então, como que é essa forma larvária? Então, essa forma larvária, ela pode apresentar tanto cisto vivo quanto cisto calcificado. Todas essas imagens são imagens de bovino, certo? Porém, a gente pode demonstrar algumas imagens de cisto. Essa imagem que tem uma seta branca apontando é um cisto vivo, então ele contém líquido no seu interior, enquanto a outra imagem, que tem uma chapinha vermelha, ele tem um cisto calcificado, certo? E por que eu tenho que fazer essa classificação de cisto vivo e calcificado? Porque isso vai interferir nos aspectos que o sistema de inspeção, que é uma ação governamental, utiliza para liberação ou não de carcaça. Então, se a carcaça é condenada, se a carcaça é liberada, se a carcaça é destinada a um aproveitamento condicional. Então, mais algumas fotos para vocês. Essas fotos são de cistos calcificados, ambos em carne bovina, porque hoje é muito difícil você ver casos de carne suína com a forma larvária da Taenia solium. Certo, pessoal? Então, hoje a nossa realidade aqui do interior do estado de São Paulo, esse aspecto é muito relevante. Então, a qualidade hoje que a gente tem dos animais, da sanidade desses animais que são enviados para o abatedouro. Então, quais são os critérios de condenação de carcaça de suínos quando levado em consideração ao número de cisticercos nessa carne? Então, é considerada uma infecção intensa quando nós temos 2 ou mais cistos viáveis ou calcificados. Então, essa carcaça, ela é condenada. Quando nós temos mais de um cisto e menos que a infecção intensa, é destinado ao aproveitamento condicional pelo uso do calor e condenação da área atingida. Então, a área atingida é condenada, retirada, e o restante da carcaça é destinado para o aproveitamento condicional pelo uso do calor. Quando é encontrado um único cisto, só que um cisto viável, a carcaça também é condenada à área atingida e o restante é destinado ao aproveitamento condicional
pelo frio ou saldo. Quando é encontrado um único cisto calcificado, é feita a liberação da carcaça com a condenação da área atingida também. Qual que é o prognóstico dessa doença? Em animais é bom, porque na maioria das vezes é assintomático, enquanto em humanos é reservado a mal, porque depende da quantidade de parasitas e onde eles estão localizados. Então, sempre não esquecer desse aspecto muito importante, correlacionando a inspeção e o sistema de criação desses animais. Então, os cistos são cistos visíveis a olho nu, então, num sistema de inspeção eficiente, com pessoas treinadas, e não é um problema, então, dificilmente, posso dizer até que não vai ocorrer passagem de carne com uma inspeção que deixe passar formas larvárias do parasita. Então, os sistemas de inspeção hoje são muito eficientes nesse aspecto, e o sistema de criação é muito importante nós considerarmos pelo esse fato. Os suínos criados em granjas dificilmente vão ter contaminação com fezes humanas, contaminação ambiental com fezes humanas, que levem à infecção desses animais. Certo, pessoal? Uma outra zoonose muito importante, e particularmente é uma das que eu acho mais interessantes quando a gente pode comentar um pouco, é a toxoplasmose. Por que a toxoplasmose é tão interessante? É porque ela tem todas as formas evolutivas dela, desse parasita, que é o Toxoplasma gondii, são formas infectantes. Então, ela tem 3 formas infectantes, esse parasita. Quais são essas formas? O oocisto esporulado, que é eliminado no meio ambiente, esporula no meio ambiente. Esse oocisto é eliminado através de fezes de felídeos, tanto felídeos domésticos quanto felídeos silvestres. Outra forma infectante é a forma de taquizoito. E onde que está essa forma infectante? Essa forma infectante pode ser eliminada em leite de inúmeras espécies e também pela transmissão transplacentária. Por isso, da importância sempre que a gente fala desse parasita em primo-infecção em grávidas, em mulheres grávidas, ou gestantes de uma forma geral, animais que estão gestando. Por quê? Porque essa forma do parasita tem a capacidade de ultrapassar todas as barreiras da placenta. Então, ela passa, quando ocorre a primo-infecção, a primeira infecção da vida da pessoa, durante o período gestacional, pode passar para o feto. E também a forma de bradizoito, também é outra forma infectante. E onde a gente encontra essa forma de bradizoito? O bradizoito está dentro de cistos, que podem estar na musculatura de animais, inclusive animais de produção, como são casos dos suínos. Então, como é o ciclo desse parasita? Então, os hospedeiros definitivos são os felídeos, tanto domésticos quanto silvestres. Eles eliminam os oocistos ainda não esporulados pelas fezes. Esses oocistos eles vão esporular no meio ambiente. Eles podem contaminar água ou comida, frutas, legumes de uma forma geral, que podem ser consumidas pelo ser humano, e pode ocorrer a transmissão transplacentária pelos taquizoídeos. Além disso, há inúmeras espécies, como os caprinos, por exemplo, leite caprino, leite ovino, de transmissão por meio do leite devido à passagem desses taquizoídeos. Outra forma de transmissão é por meio da ingestão de carne infectada, mal cozida ou crua
de inúmeras espécies pelos humanos, porque elas têm os bradizoitos incistados nessa musculatura. Quem pode ser o hospedeiro intermediário desse parasita? Qualquer mamífero e qualquer ave, certo? Então, essa é a grande questão do Toxoplasma gondii, essa diversidade de formas infectantes que tornam a doença ainda mais complexa. Quais são as manifestações clínicas quando nós falamos de Toxoplasma gondii? Então, é muito variável. Nos animais, a maioria são assintomáticos. Normalmente ocorre pela ingestão de oocistos na ração ou água contaminada e podem ocorrer abortamentos, maceração, mumificação ou leitões natimortos. Enquanto no ser humano, varia muito se esse ser humano ele é imunocompetente ou imunocomprometido. Nos humanos imunocompetentes, a forma de apresentação mais frequente é a forma linfoglandular, ou seja, a pessoa se infecta, vai ter um linfonodo infartado, muitas vezes associado à febre, são as formas mais comuns em indivíduos imunocompetentes. Enquanto em indivíduos imunocomprometidos, vai variar muito, porque a integridade do sistema imune dessas pessoas tem um papel muito importante na manutenção do estado de latência da toxoplasmose. Como assim? Muitas vezes essas pessoas elas podem ter cistos de toxoplasma e a integridade desse sistema imune, se o sistema imune der uma baixa nesse sistema, pode levar a complicações nesses cistos. Essa foto da parte de cima, essa foto superior, é uma foto de fundo de olho, em que tem um cisto de Toxoplasma gondii. Enquanto na foto inferior é uma lesão intracraniana causada por cistos de Toxoplasma gondii. Então, são afecções de uma forma muito mais severas quando se trata de indivíduos imunocomprometidos. A grande questão quando a gente fala de Toxoplasma gondii é que os cistos contendo bradizoitos na musculatura são cistos muito pequenos. Então, eles têm de 100 a 300 micrômetros. E o que isso impacta? Que durante a inspeção visual, esses cistos não são visíveis a olho nu. Então, durante um processo de abate de animais, por mais que tenha uma inspeção muito treinada, muito adequada, esses cistos não são visíveis. Então, isso leva à grande questão da cocção adequada desses alimentos. E o que é considerado uma cocção adequada de uma forma geral? É que esse alimento ele atinja pelo menos 72 graus em seu interior, porque essa temperatura leva à inativação de inúmeros parasitas, micro-organismos que podem levar a manifestações de doenças. Então, a grande questão de Toxoplasma gondii, quando ele é transmitido por carne, tanto carne suína, que é o nosso foco de hoje, como carne de inúmeras outras espécies, carne bovina, carne ovina. Então, é a cocção adequada desses alimentos. Muitas vezes, principalmente quando se fala de carne bovina, a gente ouve que o ideal é consumir uma carne mal passada. Então, ainda essa semana, eu vi uma pessoa da área falando que o consumo de carne com uma cocção adequada pode levar
a perdas proteicas desse alimento. E, de fato, pode levar. Só que nunca nós podemos nos esquecer da questão sanitária. E a questão sanitária alberga inúmeros patógenos. Hoje, nós estamos falando de alguns deles que podem ser transmitidos por carne suína. Porém, há uma gama muito grande de patógenos que podem ser causadoras de doenças transmitidas por alimentos. Certo, pessoal? Então, essa é uma questão muito importante. Os cistos são pequenos, eles não são visíveis a olho nu, por isso a cocção tem que ser de uma forma adequada. E por que eu resolvi falar de toxoplasmose quando nós estamos falando de doenças transmitidas, zoonoses, no caso, transmitidas pela carne suína? Porque muitos estudos mostram a grande quantidade que pode ter desse parasita em carne suína. Porém, nós caímos na mesma questão anterior. A mesma questão do complexo tenídeo de cercose. Como que a criação desses animais que vão para abate hoje? Esses animais são criados normalmente em granjas com alto grau de tecnificação. Então, a água fornecida para esses animais é uma água que sofreu tratamento. Os alimentos oferecidos para esses animais são balanceados e oferecidos de uma forma muito adequada. Então, o risco de contaminação é muito baixo. Então, pesquisas de 20 anos atrás apontavam a carne suína como um importante papel na transmissão da toxoplasmose, porque esses animais podiam ter uma grande prevalência de parasita encistado na musculatura na forma de bradizoito. Hoje, isso mudou muito o panorama. Mudou muito o panorama quando a gente fala de abatedouros inspecionados e granjas com alto grau de tecnificação. Porém, nós não podemos esquecer que ainda boa parte da carne consumida no Brasil é por meio de abatedouros sem nenhum tipo de inspeção, ou mesmo abate de maneira clandestina, certo? Então, essa é a grande questão que nós não podemos esquecer, tanto no caso de toxoplasmose, quanto no caso do complexo tenídeo de cercose. Outra doença que normalmente não se comenta tanto, não é uma doença tão levada em aulas, em palestras, a gente ouve falar de uma forma muito superficial, é a triquinose, que também pode ser conhecida como triquiníase. Então, que doença é essa? Que tipo de patógeno que causa essa doença? Então, essa doença também é causada por um parasita, é um parasita do gênero Trichinella, e a principal espécie que causa essa doença é a Trichinella spiralis. Então, como que ocorre o ciclo desse parasita? Esse parasita pode chegar até o ser humano também através da ingestão de carne mal cozida ou carne crua, e esse parasita vai atingir o intestino desse ser humano e posteriormente vai incistar na musculatura, certo? E nos animais, como que funciona esse ciclo? Esse ciclo ocorre quando é oferecido carne durante a alimentação desses animais. Carne também mal cozida ou crua, ou por meio de ingestão de parasitas, como ratos, em diferentes espécies de animais, ou até mesmo devido a canibalismo. Então, há 2 ciclos diferentes desse parasita, considerado um ciclo doméstico, quando se trata de animais domésticos destinados à produção de alimentos de produtos de origem animal, e também tem a possibilidade do ciclo silvestre desses parasitas.
certo? Como que funciona a distribuição desse parasita? Diferentemente do Toxoplasma gondii e da Taenia solium, que nós anteriormente, a trichinella, ou mais precisamente Trichinella spiralis, não é difundido de forma mundial. Como assim? Um dos exemplos é o nosso país. O nosso país não tem relatos de trichinella, relatos de análises positivas para a trichinella, principalmente quando nós falamos de carne suína. Porém, nesse gráfico de distribuição, nessa representação de distribuição, nós podemos ver que ela é realizada levando em consideração as diferentes espécies de trichinella que causam essa doença, trichinose ou trichiníase. Então, quais são essas diferentes espécies? Inúmeras delas. Trichinella spiralis, trichinella nativa e assim por diante. Porém, não é um problema no Brasil, mas é um problema muito acentuado na Ásia. E é uma zoonose que tem agravos consideráveis. Não há relatos no Brasil, então por que eu estou levando em consideração essa doença ao abordar hoje nossa conversa sobre zoonoses transmitidas pela carne suína? Porque é uma exigência de muitos mercados quando nós vamos exportar. Como assim? Se eu vou exportar carne suína do Brasil para o Uruguai, para a Argentina, para a Rússia e outros mercados importadores, eles fazem a exigência de análise para a trichinella. E o que essa doença causa, afinal? Essa doença em seres humanos, causada também por esse parasita, pode apresentar diversas formas diferentes. Ela pode ser leve, causando náuseas, cólicas ou diarreia. Ela pode ser moderada, visto que o parasita ele se insista na musculatura, então pode levar a uma polimiosite. E quando se trata de músculos importantes para a respiração, como o diafragma, pode levar a uma dispneia. Se essa infestação de parasita é mais intensa, pode levar a complicações cardíacas, neurológicas e pulmonares devido a esse insistamento desse parasita em inúmeras musculaturas diferentes. Como que ocorre a prevenção? A prevenção, ela ocorre pela cocção adequada após atingir 2 graus no interior da carne, ou ela pode ser pelo congelamento a menos 15 graus negativos por pelo menos 20 dias. E quando eu falo de mercado exportador que faz essa exigência de análise para a trichinella, como que funciona essa análise para nós que trabalhamos dentro de abatedouros frigoríficos de suíno? Nós precisamos fazer uma análise de cada carcaça que vai ser exportada. Como assim? Cada uma delas? Sim, cada uma delas deverá ser analisada. Então, cada carcaça vai ser retirado um fragmento muscular e esse fragmento muscular ele vai sofrer um processo de digestão in vitro, uma simulação de uma digestão. Então, uma digestão por meio de ácidos e análise de cada amostra em lupa para poder visualizar esse parasita. Então, é uma análise muito dispendiosa em questão de tempo, em trabalho e em treinamento da pessoa que vai ser responsável por essa análise dentro do abatedouro. Então, é indispensável para a exportação de produtos cárneos para alguns mercados importadores. Então, pessoal, quando a gente fala de inúmeras zoonoses transmitidas pela carne
de uma forma geral, mas no nosso caso hoje, falando de carne suína, são diversos aspectos que estão sendo analisados. Hoje, nós conversamos um pouco mais sobre zoonoses causadas por parasitas transmitidas pela carne suína. Porém, nós não podemos descartar as inúmeras zoonoses que são transmitidas por bactérias, como, por exemplo, salmonelose, colibacilose, não esquecendo que nós temos inúmeros patotipos diferentes que são muito significantes para causar doenças em seres humanos, de Escherichia coli, estão causando essa colibacilose. Mas, de uma forma geral, para todas essas zoonoses, nós temos que considerar essa tríade quando a gente fala de produtos cárneos de uma forma geral. Então, é a produção desses animais. Hoje, como que está a suinocultura no país? Cada vez mais tecnificada. Então, algumas zoonoses que eram muito importantes, aos poucos elas tendem a diminuir, como é o caso da ateníase, causada pela ingestão de carne suína contendo a forma larvária, contendo o cisticerco celulose em sua musculatura. Então, é uma zoonose que diminuiu gradativamente devido a esse grau de tecnificação das propriedades das granjas, que levam os suínos para o abate. Então, é um aspecto muito importante, porém nós não devemos esquecer dos abates que ocorrem de maneira clandestina. Não é difícil de nós encontrarmos uma criação com alguns suínos para consumo próprio ou para venda de forma ilegal. Então, quem consome esse tipo de alimento está sujeito a esse tipo de alteração, esse tipo de desenvolvimento de inúmeras zoonoses. A questão de inspeção de produtos de origem animal também é muito relevante. Então, sempre optar por um consumo de um produto de origem animal que tenha sido inspecionado por qualquer tipo de inspeção, certo? Levando em consideração que hoje o Serviço de Inspeção Federal é um serviço muito sério, com inúmeras questões legais que nós temos que responder, que nós temos que atender, para oferecer um alimento de uma forma mais inócua possível, garantindo, então, essa segurança dos alimentos. Não esquecendo quantos profissionais estão envolvidos para levar um alimento inócuo para a mesa do consumidor. Então, são todos os profissionais oficiais, que são altamente treinados, e todos os profissionais também muito treinados, que são os profissionais que atendem na cadeia privada. Então, que são os profissionais que hoje eu posso dizer com muito orgulho que eu me enquadro. Então, os profissionais da empresa que estão buscando um oferecimento de um produto de melhor qualidade, um produto saboroso e um produto seguro para ser consumido por todos os consumidores finais. E falando em consumidor final, ele também tem a sua responsabilidade na questão do preparo desses alimentos. Então, na realidade, o consumidor final ele tem uma responsabilidade tanto pela compra desses alimentos de origem previamente conhecida, que tem um sistema de inspeção adequado. Então, isso é fácil hoje da gente conseguir em açougues, em supermercados, eles falam quais são os fornecedores, qual é o tipo de inspeção desses estabelecimentos, mas também a grande questão quando nós tratamos de consumidor final é a questão de preparo. Então, uma cocção adequada desses alimentos, seja ela qual for, cozido, frito, grelhado, mas que esse alimento não esteja cru no seu interior, porque daí não tem como ter nenhum respaldo
dessa questão de segurança dos alimentos. Então, esse é o meu recado que eu gostaria de ter passado para vocês hoje, por essa tríade que leva à segurança dos alimentos. Então, cada vez mais correr atrás para oferecer um alimento de muita qualidade e um alimento seguro para o consumidor final. Então, agradeço muito a atenção de vocês durante esse período que nós permanecemos juntos. Fico à disposição. Esse é o meu e-mail pessoal, que vocês podem me mandar dúvidas. O que eu não souber, eu posso correr atrás para procurar saber, ou ainda poder indicar um outro colega, um outro profissional para atendimento nessas dúvidas que vocês tiverem. Então, agradecer muito a possibilidade de participação desse evento, que superou muito as expectativas de números de inscritos, então a gente fica muito feliz de poder fazer parte de mais um evento de muito sucesso do grupo de estudos de inspeção da UniFSP. Muito obrigada pela atenção de vocês.